Boa tarde, pessoal. Aqui é a tia Jéssica, professora de Geografia do Colégio Múltiplo Ensino. Vamos para mais uma aula de Geografia, certo? Aqui tem a imagem do livro de vocês, para vocês podem pegar lápis e borracha. Lembrando que se não entender alguma parte do vídeo, você pode voltar, pausar para responder suas atividades e seguir adiante. Então, quando vocês pegarem o livro, vocês vão aí para a página 38. Que na página 38 nós vamos continuar aí dando alguns exemplos que evidenciam a desigualdade no Brasil, começando pelo desemprego. Então, nosso livro vai mostrar aqui, ó, essa tabela, que a tabela a seguir mostra as taxas de desemprego entre brancos e negros no Brasil. Aí a tabela vem mostrando aqui, ó, no Brasil como no geral, colocando os grupos aqui por sexo, segundo cor ou raça. E ele também discrimina aqui entre as regiões do Brasil, como fica essa porcentagem. Ao analisar os dados por grupos de pessoas do mesmo sexo, segundo cor ou raça, observa-se que a taxa de desemprego das mulheres negras é maior do que a das mulheres brancas. Da mesma forma, a taxa de desemprego dos homens negros é maior do que dos homens brancos. Além disso, os dados mostram que, independentemente de cor ou raça, a taxa de desemprego entre as mulheres é maior do que entre os homens. Então, a gente dá uma olhadinha nessa tabela e ela vai mostrar aqui para a gente, ó, que em todas as áreas, ela vai mostrar que a mulher negra ela tem uma taxa de desemprego maior do que a mulher branca e o homem negro também. E o texto ainda vai mostrar para a gente que, além dessa separação que ela faz entre as cores, se a gente for pegar aqui só por sexo, né, as mulheres elas representam uma taxa maior do que a dos homens em questão de desemprego. Ainda na página 38, a gente tem aí umas questões. Essas questões vocês vão responder no caderno, daquele jeito que a gente faz, ó. Colocar as perguntas e as respostas toda vez que tiver esse quadrinho aqui mostrando. E depois a gente faz a correção, tá? Na nossa live. Com base nos dados da tabela, responda às perguntas. Qual é a taxa de desemprego de mulheres negras na região onde você vive? Aí você vai lá, dá uma analisada e vai ver na nossa região como fica. E de mulheres brancas? Letra B. Qual é a taxa de desemprego de homens negros na região onde você vive? E a de homens brancos? Na letra C, ele vai continuar. Qual região apresenta a maior taxa de desemprego entre mulheres negras e entre mulheres brancas? Aí você vai olhar direitinho, tá na mesma página, na 38, e fazer essa análise, tá certo? D. Qual região apresenta a maior taxa de desemprego entre homens negros e entre homens brancos? Vocês vão responder essa aqui no caderno. Lembrando que, como é um vídeo, você pode dar uma pausa, responder as suas atividades e depois você continuar. Esse nono aqui, ó, a gente vai responder, a gente pode discutir ele na nossa live, tá certo? No Brasil, as mulheres são as que mais sofrem com o problema do desemprego, especialmente as mulheres negras. Em sua opinião, por que isso acontece? Então, vocês vão pensando aí, mais tarde a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, certo? Então, gente, outro exemplo aí que vai evidenciar a desigualdade no Brasil, está aí na página 39 de vocês, é esse acesso aos serviços de saneamento básico. E o que é esse saneamento básico? Esse saneamento básico é justamente aquela quando as pessoas têm um acesso à água tratada, à coleta de lixo, à coleta de esgoto, certo? Aí no livro de vocês ele diz assim: assegurar que todas as moradias tenham acesso aos serviços de saneamento básico é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar do conjunto da população. A falta de saneamento favorece a proliferação de doenças, além de degradar o meio ambiente.
o acesso a esses serviços é um indicador que mostra a desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Ao observar os dados sobre a proporção de moradias situadas em áreas urbanas com acesso à rede de coleta de esgoto, constata-se que a condição da população negra é inferior em relação à população branca. Então, a gente vai analisar aí o gráfico que tem no livro de vocês. Moradias urbanas chefiadas por brancos e por negros com acesso aos serviços de coleta de esgoto, onde tem aí essa questão de saneamento básico. Então, no primeiro a gente tem as moradias chefiadas por brancos, a porcentagem é 81,7%, que é onde a moradia são chefiadas por homens brancos, é bem maior da moradia chefiadas por negros, que tem saneamento básico, que é aí, 68,8%. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens que vai mostrar para vocês como ficam aí, como as pessoas vivem nessa falta de saneamento básico. Quando a gente fala aí, que no lugar não tem o saneamento básico, é justamente isso aqui, Gente, imagina o quanto de doença, de insetos que aparecem que podem aparecer nessas casas e trazer doenças para essas pessoas, né? Imagina, é um perigo viver aí. Então, depois que vocês observarem direitinho aí as imagens, a gente ainda na página 39 tem uma atividade. Essa atividadezinha aí vocês vão fazer no livro mesmo, tá? 10ª questão. Com base no gráfico, responda. Letra A. Qual é a porcentagem de moradias chefiadas por negros com acesso à coleta de esgoto? Tem naquele gráfico lá, vocês podem voltar, tá certo? Ou acompanhar no livro de vocês. B. E a porcentagem de moradias chefiadas por brancos? Você vai colocar aqui. Essa questão aqui a gente discute também na nossa live. Vocês vão criando aí a resposta e a gente responde todo mundo depois. Em sua opinião, por que essas diferenças existem se o saneamento básico é um serviço essencial para o bem-estar de todos? Converse sobre isso com seus colegas e com o professor. Então, vocês vão responder essa questão aí depois, tá certo? Podem até escrever num caderno ou em algum espaço aqui no livro para a gente discutir ela depois. Como a gente estava falando aí, que a questão do saneamento básico, ela é essencial para o bem-estar, no nosso livro, na página 40, ele vai estar falando, o mundo que queremos, construindo uma sociedade mais justa. Leia no quadro o artigo 3º da Constituição Federal no Brasil. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse aqui, é um artigo que está na nossa Constituição Federal. Gente, a gente já viu até aqui algumas evidências, alguns exemplos dessa desigualdade que a gente vive no Brasil. Só daí, dessa página 40, dá para a gente ver que todos esses direitos aqui são garantidos, que a gente tem aí o fim da pobreza, da marginalização, promover o bem-estar de todos. Isso aqui é o objetivo, né? O objetivo da República Federativa é esse. Será que a gente vê que isso está acontecendo? Trouxe aqui algumas imagens para vocês, Essas imagens aqui põem em prova o quê? Que esse objetivo está sendo conquistado, está sendo alcançado esse objetivo, enquanto algumas pessoas estão aqui, em prédios de luxo, tem outras pessoas vivendo na pobreza aqui, falta de saneamento básico,
alimentação precária, falta de educação, não tem esse acesso à educação. Então, ainda na página 40, o livro vai dizer assim para a gente: podemos perceber que esses objetivos visam a construção de uma sociedade bem diferente dessa em que a gente vive atualmente, né? O Brasil é um país que apresenta profundas desigualdades sociais decorrentes principalmente da má distribuição de renda, que é o que a gente vem vendo desde o início desse assunto. A gente pode pegar aí como exemplo que a gente está vivendo agora aí nessa quarentena. Várias pessoas estão em casa, vivendo aí nesse isolamento social, mas tem muita gente que está aí passando necessidade e precisa do auxílio emergencial, né? Então, por conta disso, está aí, ó, enfrentando essas filas, correndo até risco, né, de contrair o vírus. Em nossa sociedade existem muitas pessoas que não têm renda suficiente, nem mesmo para satisfazer as necessidades básicas de alimentação, moradia e educação. Uma parcela significativa da população brasileira ainda sofre com as mais diversas formas de discriminação. Além da pobreza, além de não satisfazer essas necessidades básicas, grande parte da população ainda sofre, além de sofrer tudo isso, ainda sofre com diversas formas de descriminalização. Parece que esses objetivos, aquele que a gente viu no slide anterior, estão longe de ser alcançados, não é mesmo? Ele mostra aqui mais uma imagem para a gente fazer uma reflexão. Na página 41, tem mais uma questãozinha aí para a gente resolver no livro. O que significa dizer que o Brasil é um país com profundas desigualdades sociais? Quando eu falo que o Brasil é um país com profundas desigualdades sociais, eu quero dizer o quê? Vocês vão lembrar de tudo que a gente viu até agora, pode voltar ao vídeo, pode ler no livro de vocês para responder, tá certo? Esse segundo aqui e o terceiro, a gente também vai debater ele na nossa live, tá bom? Em sua opinião, o Brasil tem conseguido garantir à população os objetivos descritos no artigo 3º da Constituição Federal? Vocês vão analisar e vocês vão pensar aí, tá? Terceiro, o que poderia ser feito para a gente construirmos uma sociedade mais justa? Esse aqui eu estou querendo descobrir a resposta de vocês. O que será que a gente poderia fazer para construir uma sociedade mais justa? Então, ainda na página 41, ele vai trazer aqui uma atividade para a gente fazer. Você estudou que o Brasil apresenta grandes desigualdades sociais. Como você percebe a existência de desigualdades sociais no lugar onde você vive? Você analisar aí um lugar perto de onde vocês vivem ou na cidade no geral. Como você percebe que existe? Você olha e faz assim, nossa, isso aqui é um exemplo de desigualdade social. Em grupo, só que como a gente não vai poder fazer em grupo, vocês vão fazer individual, tá certo? Elaborem cartazes com imagens mostrando essa desigualdade. Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vocês vão colocar no caderno de desenho, vocês vão pesquisar algumas imagens da nossa cidade que mostrem que existe essa desigualdade social na cidade, certo? Vocês vão pesquisar essas imagens e vão colar no caderno de desenho. Procurem imagens que representem desigualdades sociais que ocorrem no lugar onde vocês vivem. Organize e cole as imagens, não vai ser em cartolinas, vai ser no caderno de desenho. Escreva uma pequena legenda para cada imagem relacionando-a à desigualdade social. Você vai colar lá a imagem, vai colocar uma legenda relacionada à desigualdade social. Vamos dizer, aqui em tal rua, ou em tal ponto histórico, percebemos a situação da desigualdade social nisso, tá? Lembre-se de escrever o título de cada cartaz. Vocês vão fazer um. Apresente os cartazes ao seu colega, professor, explicando cada imagem. Esse daqui vai ficar difícil de fazer. Mas vocês coloquem, façam no caderno, tirem foto e podem mandar para mim, tá certo? Quem fizer.
Após observar os cartazes apresentados, converse sobre as causas dessa desigualdade e suas consequências para toda a sociedade. E aqui tem mais uma dica de como vocês fazerem. Então, gente, vocês vão fazer, como já falei, você vai colocar no caderno de desenho, procurar imagens, umas 2 imagens, colocar um título, colocou as imagens e colocar a legenda dessas imagens. Depois vocês tiram uma foto bem bonita e podem mandar para mim, tá certo? E por hoje é só. Beijos para vocês, fiquem com Deus. E as dúvidas nós tiramos mais tarde na nossa live, tá certo? Estou aguardando vocês. Beijinho, tchau, tchau.